E aí, Amanda, como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Tô muito bem, e você, como é que tá? Firme e forte. Quanto tempo não nos vemos? Verdade, já faz um tempinho. Já, né? Uhum. Oi, Thaís. Oi, Gabi, tudo bom? O pessoal tá entrando ainda. E você podia, então, aproveitar para se apresentar. O que que você acha? Fazer uma breve apresentaçãozinha enquanto o pessoal vai entrando e a gente começa aqui nos tópicos. Bacana, vamos sim. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dalton. Comecei a ser um pesquisador de finanças, principalmente depois que casei, em 2005. Que até então vivia com pai e mãe, dinheiro tranquilo, dinheiro era só para mim, fazer as minhas coisas. Depois que eu comprei meu imóvel antes de casar e marquei o casamento, falei, opa, agora as responsabilidades aumentaram. Aí eu fui pesquisar sobre educação financeira. E a partir dali fiz formações em coach financeiro, para mudança de comportamento. Fiz depois uma formação em programação neurolinguística para entender, trabalhar com os níveis inconscientes das pessoas. Aí fui fazer uma pós-graduação em neurociências, mas sempre buscando, voltado a entender como funciona a nossa mente, como funcionam os nossos comportamentos, os significados que nós damos a dinheiro e como nós atuamos com dinheiro. E a partir daí foi uma paixão de lecionar, de ajudar as pessoas no que tange a dinheiro, entre outros assuntos. Aí escrevi um livro, Transformando o Dinheiro em Liberdade, Uhum. como alcançar sua autonomia e independência pessoal, junto com um grande amigo Marcelo Felipe, em que ali a gente colocou tudo que a gente acredita na nossa relação com o dinheiro, desde as nossas crenças em relação ao que dinheiro significa, passando por perdão, autoestima, como é que dinheiro interage com espiritualidade. Depois vamos ajudando as pessoas a como fazerem mais dinheiro, a como administrarem, a como investir e a como blindar o patrimônio. E aí a nossa saga aí que continua, né? Autoconhecimento tem a porta de entrada, mas a porta de saída não existe. Depois que a gente entra, a gente vai sempre procurando novas formas de saber para ir se autoconhecendo, se aprimorando. É verdade. Oi, Tati, tudo bom? Chegou na hora agora, né? Que na live passada você chegou atrasada. Dalton, entendi. Eu tenho muitas perguntas. As pessoas foram mandando para o meu WhatsApp, foram mandando também para o meu Instagram pessoal. Então, eu estou com minhas fichinhas aqui, mas a gente vai conversando e eu vou fazendo as perguntas também. Eu acho, Fica à vontade. ah, eu acho, E se o pessoal quiser perguntar aí também, fique à vontade de perguntar na hora, o assunto que quiser, a gente ah, está aí à disposição para poder responder. por favor, perguntem sim. Primeiro, é uma pergunta muito pessoal. Se por causa da pandemia e do Uhum. isolamento social você perdeu alguma oportunidade, se você perdeu dinheiro com isso, já que a gente está falando de dinheiro aqui nessa live. Uhum. Então vamos lá. Sim, como a maioria das pessoas, principalmente no início, ali naquele meio de março ali, teve um impacto significativo. Alguns investimentos que eu tenho várias formas de investimento. Tem investimentos mais conservadores, tem investimentos moderados e investimentos mais agressivos, para aumentar o patrimônio mais rápido. Esses investimentos moderados e agressivos, eu tive uma queda muito grande, tive uma perda financeira, que é normal, que as pessoas que estão no mercado perderam, e também eu tenho fontes diversificadas de geração de renda. Algumas delas foram impactadas. Então, por exemplo, eu tinha fonte de renda através de um emprego, de uma consultoria na área de tecnologia da informação, que eu deixei de ter. Alguns cursos que já estavam fechados para eu poder dar de forma presencial foram suspensos também. Então, no primeiro momento, quando se instalou a pandemia, que deu aquele lockdown, eu tive perdas tanto em investimentos, como tive perdas também na minha forma de gerar renda. Entendi. E aí, nesse momento, você reviu sua carteira de investimentos? Você tirou dinheiro de algum lugar? Porque também as pessoas perguntaram isso. E agora, o que fazer? De onde a gente tira dinheiro? Onde a gente coloca esse dinheiro? Então, logo no primeiro momento, como eu estava exposto a um grau de risco muito grande, por que acontece? A renda fixa no Brasil, já há algum tempo, tem dado muito pouco. A taxa de juros tem caído e aqueles investimentos ligados à taxa de juros caíram também. Então, eu estava exposto a um grau de risco maior. Quando eu percebi ali na primeira semana da pandemia que começaram os preços dispararem, a bolsa começou a dar. A bolsa tem um fenômeno chamado circuit breaker,
Quando ela cai 10%, ela para durante 1 hora para o pessoal se acalmar. Volta, se chegar a 15%, para durante um tempo maior. Na verdade, a primeira parada é meia hora, a segunda é 1 hora. Se cair de 15%, ela pode parar, chegar a 20% de queda no dia, ela pode parar por tempo indeterminado. O pessoal dá uma acalmada. E começou a acionar circuit breaker direto, porque começou a cair muito. O povo, mundialmente falando, entrou em pânico. Então, nesse primeiro momento, o que eu fiz? Eu estava muito exposto a risco, eu assumi algumas perdas e tirei. Fui proteger esse dinheiro. E esperei para poder, de fora, observar como ia se movimentar o mercado, como ele se estruturar, porque realmente depois tiveram quedas ainda mais profundas. Eu saí logo do início. Assumi um prejuízo e saí. Depois que ele estabilizou, eu voltei a aplicar uma parte em renda variável, uma parte menor, usar alguns mecanismos de proteção que você tem, inclusive, em bolsa, e comecei a fazer algumas operações para recuperar aquele dinheiro que eu tinha perdido. Já recuperei mais ou menos 40% do que eu perdi. Então, sim, é interessante que as pessoas tenham ou algum profissional para auxiliá-las, ou conhecimento, para sempre fazer manejo de carteira, nesse momento de crise principalmente. Mas antes também, é bom que as pessoas, de acordo com a idade, de acordo com os objetivos, de acordo com como está a vida, a capacidade dela de gerar renda, isso interfere no modo de escolha do produto que ela vai investir. Então, de tempos em tempos, é bom sempre, pelo menos a cada 6 meses, dar uma olhada na carteira e reorganizar. Eu não iria fazer isso na metade de março, iria deixar para fazer no meio do ano. Mas devido à crise, eu falei, isso daí vai cair mais. Aí eu assumi um prejuízo e saí logo. Entendi. Isso faz parte, quem vai operar em renda variável, saber lidar com prejuízo também. Então, o que é renda variável? Vamos fazer bem um beabazão aqui para a gente entender tudo direitinho. Tá. Como o próprio nome fala, renda variável é aquelas aplicações em que a renda varia. Às vezes elas crescem muito, às vezes ela dá negativo. Então são alguns exemplos, por exemplo, os mais comuns que as pessoas conhecem é a ação na Bolsa de Valores. Mas existem alguns fundos de investimentos que vão procurar comprar ações de empresas, comprar na variação de dólar, em variação de euro, que vão fazer algumas operações no mercado em que você não tem a previsibilidade do retorno. Ele pode dar um retorno muito maior do que a renda fixa, que é aquela renda mais previsível, que você pode calcular quanto vai dar mês a mês. Ela pode dar um número muito maior do que isso, mas ela também pode dar negativo e dar perda de 10, 20, 30, como chegou para muita gente e teve perda de metade do patrimônio, nesse primeiro instante de pandemia. Então, o importante é ter a calma, você ter manejos de risco e você diversificar os investimentos. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, se você tem uma parte em renda variável para você te ajudar a aumentar esse patrimônio, correndo aqueles riscos que são, entre aspas, normais, como eram antes, em momentos de crise, e crise sempre existe. Em palestras recentes, antes da pandemia, eu falava, olha, a Bolsa está numa crescente muito grande, está dando ótimos rendimentos já há 3, 4 anos, mas em algum momento vai surgir uma crise, que isso faz parte. Momentos em que ela sobe muito e momentos em que ela desce. Essa crise pode ser uma crise política, pode ser a crise do subprime, como teve em 2009, aquela crise dos bancos nos Estados Unidos, lá em 2009, que despencou também as bolsas de todo mundo, e agora foi por causa de uma pandemia. Então, sempre é importante, mesmo que a pessoa goste de aplicar o dinheiro em produtos mais ousados, que pode ajudar você a aumentar seu patrimônio, não colocar tudo ali. Tem uma parte numa reserva financeira, em renda fixa, que pode ser num tesouro direto, pode ser em outros tipos de produtos, que a função dele é o quê? Preservar. Não vai crescer muito, mas vai proteger o que você tem. Então é importante você gerenciar o quanto que eu estou disposto a correr um risco para aumentar e o quanto que eu vou colocar para poder proteger a minha vida, a minha família, meu patrimônio. Entendi. Já que você citou tesouro direto, deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente fez também. O investidor mais conservador coloca o dinheiro geralmente na poupança. E até bem pouco tempo era o que eu fazia também antes da gente fazer a nossa consultoria. E aí, enfim, começar a esse perfil e entender que a poupança atualmente é um péssimo lugar para você deixar qualquer que seja o seu valor parado. Fala que coloca na poupança porque é muito seguro e etc. E aí eu descobri, né, na nossa consultoria, que na verdade o tesouro direto, por exemplo, é muito mais seguro do que a poupança. Você pode explicar essa diferença do tesouro para a poupança? Porque a poupança é um péssimo lugar para deixar o dinheiro? Ótima pergunta. Primeiro, a garantia da poupança. Quando a gente pergunta para as pessoas, fala, eu coloco na poupança porque poupança é mais seguro.
Aí eu pergunto, quem garante a poupança? As pessoas equivocadamente respondem, é o governo. Uhum. Mas o governo não garante a poupança. Quem garante a poupança é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF. Caso aquele banco quebre, se tiver 1 milhão lá, 250 mil se recupera, 750 mil você perde. Então, e a poupança, ela rende 70% do CDI. O CDI hoje está dando 2,1% ao ano. Então, ela vai render ali 70% de 2,1%. Dá mais ou menos ali 1,4%. 1,5% ao ano. E a poupança, você só tem a rentabilidade a cada 30 dias, na data de aniversário. Então, essas são as questões da poupança. O Tesouro Direto, ele é garantido pelo governo federal. Então, é o produto financeiro em que realmente o governo dá garantia. No Tesouro, você tem o Tesouro Selic, que ele é atrelado à Selic, que é muito parecido com o CDI. Nesse momento é 2,25% ao ano. Ele vai ter imposto de renda e tem uma taxa de custódia que é 0,25% ao ano, que isso é cobrado em qualquer lugar. O Tesouro Selic é aquele mais seguro. Ele vai render quanto? 2,25% ao ano. Dependendo do período que você for sacar o dinheiro, vai ter imposto de renda que vai mudar a alíquota. Mas você também tem o Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação, e o Tesouro Prefixado. Esses dois, eles podem dar uma rentabilidade muito boa, mas eles têm volatilidade durante o curso. O que é volatilidade? Tem mês que ele pode dar 10%, tem mês que ele pode dar menos 20%. Só que se você deixar até a data final, é aquela rentabilidade acordada no início. Então, se eu pego um prefixado de 6% ao ano, se eu deixar lá até o finalzinho, ele sempre vai dar 6% ao ano. Se eu sair antes, eu posso ter um ganho maior, ou posso ter um ganho menor ou prejuízo. O Tesouro IPCA é a mesma coisa. Ele fala, ó, vou pagar a inflação mais 4,5%, vou pagar a inflação mais 3%, dependendo do dia como vai estar o valor lá do Tesouro. No curto prazo, ele vai ter oscilação, vai ter essa volatilidade. No longo prazo, você ficar até a data final, é aquilo que você combinou. Peguei o valor da inflação, mais 4,5% e saquei. Esses valores que eu estou falando aqui, 6,5%, 6%, 4,5%, são didáticos. Depende muito do quando você entra no Tesouro, ver quanto está cada valor. Mas isso é um valor didático. Então você pode fazer vários tipos de investimentos no Tesouro Direto, com a garantia do governo federal. Se estiver dando um prejuízo, você espera até a data final. Então é importante você saber também quanto vai investir, saber o quanto que você pode precisar desse dinheiro. Aquele dinheiro que você vai precisar num curto, médio prazo, deixa no Tesouro Selic, deixa num CDB sem prazo final. Tem CDBs que você só pode tirar lá na frente. Tem CDBs que o vencimento é na hora que você quiser, você não tem carência. Então escolha um bom CDB sem carência ou com carência pequena. Você pode escolher um LCA, LCI, que são outros produtos de renda fixa, isenta de imposto de renda, e que você encontra dando 50% a mais que a poupança, só que normalmente tem um período ali de 6 meses, um ano, depende do título que você escolher. Então, na própria renda fixa, você tem diversos produtos que rendem mais do que a poupança, ou com garantia igual, ou com garantia maior do que a poupança. Mas aí precisa ter muito dinheiro para investir numa letra de crédito, para investir num tesouro? Porque as pessoas às vezes também deixam aquele dinheirinho na poupança porque podem pensar, eu preciso de muita grana para começar a aplicar no tesouro, por exemplo. Isso é um equívoco. No tesouro, didaticamente, a partir de R$ 30 você já consegue aplicar alguma coisa. Mas pode ser que no momento que você vá no tesouro, com 30 não tenha nada disponível. Mas com 50 você já encontra. Então, com valores pequenos, a partir ali de R$ 50, você já encontra um título no tesouro. Uma LCA, uma LCI, você encontra ali a partir de R$ 10.000, você já encontra algumas corretoras para poder começar a aplicar. Só que normalmente tem um tempo ali para você que você não pode tirar o dinheiro. Às vezes é 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos. Então, no momento que você contrata esse produto, você consegue ver o período de carência. Mas tem muitas LCAs e LCIs rendendo 50% a mais que a poupança. E com a mesma garantia e também isento de imposto de renda. Então, não precisa de muito para poder começar a investir. Precisa de conhecimento, precisa de outras coisas para se dar, mas é vontade, para se dar o primeiro passo. Inclusive, ao final do nosso bate-papo, vou deixar um presente para o seu público, que é um e-book. Eu tenho 2 e-books ali gratuitos para o pessoal, que eu fiz com o meu amigo Marcelo Felipe, que está aí na live também. Um falando sobre estratégias para geração de renda,
para ajudar as pessoas a fazerem dinheiro, principalmente nesse momento. Uhum. E um outro que é sobre investimentos, bem didático, com tabelinha de imposto de renda, bem explicadinho o que é CDB, o que é LCA, o que é LCI, qual o risco que tem, qual o risco que não tem, se é isento de imposto de renda, se não é, para ninguém precisar decorar. Só baixar o e-book que já está lá. Que maravilha, muito bom. Então a gente também pode fazer um post deixando as instruções para o pessoal baixar. Uhum. Vou começar aqui a fazer algumas perguntas também, tá? Nesse momento em que muita gente ficou com 0 por 0 do que ganhava, ou teve uma queda muito drástica no seu orçamento, o que você orienta? Por onde começar a cortar para readequar tudo? Tá. Então a gente encontra dois públicos. Um público que já tinha uma reserva financeira, então quando perdeu a fonte de renda, quando sofre algum impacto, ele tem um dinheiro guardado que garante ele um tempo. Então esse público, parabéns, aprendeu a lição de casa. O público que não tinha uma reserva financeira, que eu costumo brincar chamando de colchão financeiro, fica o aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que olhar para o lado também do aprendizado. O que eu aprendi com essa situação? O que eu posso aprender com a pandemia? Então, será que ter apenas uma fonte de renda é a melhor opção para a minha vida? Se eu tivesse uma fonte de renda só, o que aconteceria? Perdi o emprego, fiquei sem nada. Como eu tinha outras fontes de renda, me reestruturei rapidamente, em 2 meses já estava com o mesmo padrão. Então, essa é uma coisa. Outra coisa, reserva. Quando você tem reserva, você fica mais tranquilo, você dorme melhor, você gera melhor suas emoções, até para tomada de decisão. Agora, vamos supor que a pessoa não sabia e vai tirar esse aprendizado a partir de agora. Primeira coisa, ela tem que trabalhar com 2 verbos. Um, gerar. Como eu posso fazer um dinheiro rápido? Olha para o seu armário, para os seus objetos. O que eu posso vender agora para fazer um dinheiro se a situação estiver realmente pesada? O que eu posso desfazer para gerar uma renda? Então, de repente, posso vender aquela bolsa, posso vender aquele eletrônico, aquele videogame, enfim, o que está ali que eu posso agora só para gerar um dinheiro para eu poder respirar? Depois, as habilidades que eu tenho, poxa, de repente sei falar inglês. Posso começar a divulgar para alguns amigos para dar aula particular e receber um dinheiro? Ah, eu sou uma pessoa que trabalha com mindfulness. Posso começar a guiar as pessoas em meditações para elas encontrarem equilíbrio, trazerem presença e etc. e ganhar um dinheiro? Sei cozinhar. Posso começar a fazer uma comida e colocar alguém para vender, fazer uma parceria para alguém entregar e fazer? Ou então gravar um vídeo ensinando a cozinhar? Então, ou seja, com aquelas habilidades que eu tenho, como eu posso transformar isso em uma forma de renda para o modo que eu brinco assim, para quem está numa fase crítica, o modo de sobrevivência. Então, essa é uma força, eu tenho que fazer um dinheiro. Na outra mão, eu tenho que gerir, administrar. Então, eu começo perguntando, como é que eu vou administrar alguma coisa se eu não sei quanto que entra e quanto que sai, se eu não anoto isso? E hoje a gente tem várias ferramentas, aplicativos, planilha, inclusive também no meu site, que depois eu vou deixar aí o link. Quem quiser uma planilha gratuita, toda cheia de fórmula, com setores, setor habitação, setor educação, setor saúde, setor lazer, que a pessoa só joga o dado lá e depois olha. Para o quê? Para uma tomada de decisão, ela saber o quanto que está entrando e saindo. Então, a partir daí, para aquelas pessoas, agora estou considerando aquele público que está numa situação mais grave, procurar auxílios governamentais, como o auxílio de R$ 600. Quem tem negócios, de repente, se não está conseguindo tocar o negócio, entrar em acordo, tem alguns planos aí do governo aí para o governo pagar parte do salário da pessoa, parte menor ser o empreendedor, e uma parte a própria pessoa vai ter uma queda naquele momento, mas é um modo de sobrevivência até do negócio em que dá o salário para aquela pessoa. E fazer assim, a pessoa agora física, finanças pessoais, a pessoa fazer redução de custos. Então, falar, o que é mais importante nesse momento? É a minha alimentação, é a minha moradia, é a educação dos meus filhos, é o plano de saúde, até porque eu posso precisar te utilizar por causa até de correr com a pandemia. Enfim, é aquela pessoa fazer um enxugamento e, de repente, a compra do supermercado tem ali, para todo mundo que eu converso, existe uma margem para redução. Uhum. Existem alguns hábitos que as pessoas têm de consumo que, nesse momento, se está numa fase crítica, nesse exemplo que você deu, a pessoa perdeu a renda toda ou a maior parte, então é um momento assim, é tática de sobrevivência. Daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Então é realmente fazer cortes. Se ela, por exemplo, até pela própria conjuntura atual, alguns cortes já foram feitos. Por exemplo, muitas vezes a gente não pode chamar uma pessoa para fazer a limpeza da nossa casa, até porque a gente está no distanciamento social. Gasto que a gente tinha
com lazer, cinema, teatro, etc., restaurantes lá fora, sair para conversar, isso já diminuiu naturalmente. Uhum. Mas ainda colocar uma lupa e ver se existe algum desperdício, como eu posso fazer para economizar energia, de repente trocar o tipo de lâmpada que eu tenho, acumular roupa para ligar a máquina de lavar, acumular roupa para ligar o ferro de passar uma ou no máximo 2 vezes por semana, evitar deixar aquele dimmer lá da televisão ligado com aquele vermelhinho, deixar desligado que aquilo consome. Então, água, se pessoas que moram em casa não é de condomínio, fazer uma economia de água, economia de gás, enfim. Então, é um momento de criar uma tática de sobrevivência até as coisas voltarem ao normal. Mas trabalhando em uma mão, fazer dinheiro e na outra, administrar esses recursos. Perfeito. Uma outra pergunta também que me fizeram comprar um imóvel e pagar a prestação do seu imóvel ou morar de aluguel? Qual é a melhor opção? Então, vamos pensar o seguinte, quando você compra um imóvel e coloca lá durante 30 anos, a primeira questão, nesse mundo que as mudanças são tão constantes como tem acontecido, quem garante que você vai ter a renda durante esses 30 anos para pagar o imóvel? Então a pessoa começa pagando hoje, daqui a 10 anos ela perde a fonte de renda e acaba perdendo o imóvel também. Então esse é um primeiro ponto para a pessoa analisar. Segundo, vamos considerar o seguinte, qual que é o valor do imóvel? Vamos supor, o valor do imóvel é R$500 mil, R$500 mil. Então vamos lá, eu vou comprar esse imóvel. Quanto que eu vou pagar no final desse imóvel durante 30 anos? Eu vou pagar R$1 milhão. Então quer dizer, na verdade você está pagando o dobro do que o imóvel vale. Se você tiver esses R$500 mil aplicados, ele estaria dando uma rentabilidade maior do que o imóvel dá? Então são contas para se começarem a fazer. Quando você mora de aluguel, quais são as vantagens que você tem? Que as oscilações que você tem na sua vida fica mais fácil para você ajustar. Se você, por exemplo, tem uma oscilação de perda de renda, deixa eu morar num imóvel menor ou em um local que seja mais barato. A minha vida melhorou? Eu posso mudar. E existem muitas pessoas que depois de um tempo em um determinado lugar sentem vontade, desejo de procurar em outros lugares, até para conhecerem, para poder expandir um pouco, conhecer uma outra cultura do local, típica do bairro, enfim. Então, que acontece que, inclusive eu era essa pessoa lá atrás, a gente é criado, na principal classe média, o seguinte, todo mundo quer a casa própria. Sim. Então tinha até aquele ditado, quem casa quer casa. Verdade. Então a gente foi criado uma cultura porque o imóvel a gente pega, a gente vê, a gente sabe que é nosso. Então é uma coisa cultural do brasileiro em ter um imóvel próprio. Mas muitas vezes, principalmente no momento de hoje, a gente parar a fazer conta, saber, será que isso que eu quero realmente é uma vontade minha de ter a minha própria casa ou vem lá da minha cultura, lá dos meus pais, meus avós, do convívio em que eu tenho? E depois fazer a conta financeira. Se a pessoa tem um emprego estável, tem uma renda estável, é funcionário público, apesar de que hoje até isso está, muitas privatizações, muitas mudanças, e às vezes queda de renda. Então, eu no meu mapa, na minha forma de perceber, eu penso o seguinte, quer ter a sua casa própria? Junta o dinheiro e compra. Porque se você financiar, principalmente financiamentos longos, você pode ter uma surpresa agradável lá na frente. Agora, já existem pessoas que eu já dei até consultoria, que ele tinha um plano de quitar a casa em 4 anos. A casa que ele queria tinha um valor pessoal muito grande. Então, não estou dizendo que isso é uma verdade. Então, a gente fez um trabalho, na época a gente fez um projeto, e ele foi até em menos de 4 anos, em 2 anos e meio, quitou a casa. Então, como era um prazo menor, ele tinha dado uma boa entrada, e ele tinha várias fontes de recursos, e estava em uma fase de ascensão na carreira, e a gente fez um plano para em até 4 anos ele quitar, então para ele valeu muito a pena. Então, por isso que essa resposta não tem uma resposta certa, que depende da questão emocional, depende da cultura da pessoa, e tem um lado financeiro também. Então, tudo isso deve ser considerado. Entendi. E esse é um bom momento para comprar e vender imóvel? Olha, nessas duas pontas de compra e venda, para quem vai vender nesse momento, está ruim. Por quê? Porque o dinheiro está escasso, não tem muito dinheiro circulando no mercado. Então, a pessoa coloca ali. Como é que se determina o valor de um produto? Lei da oferta e da procura. Vamos supor, você coloca um produto, no caso o imóvel, R$1 milhão, e realmente olho lá, ele vale 1 milhão. Ninguém está com dinheiro para comprar com 1 milhão. A pessoa quer vender, aí vai para 950. Não tem ninguém. Vai para 900, vai para 800, vai para 750. Aí, se chega alguém para comprar o de 750, aquele imóvel que inicialmente valia 750, comparado com o que valia 1 milhão, vai ter que cair também. Porque com 750 a pessoa vai querer comprar aquele que tinha percepção de 1 milhão.
Então ela vai ter que jogar lá para 500. Então o que acontece? Como tem pouco circulação financeira nesse momento, para quem vai vender um preço abaixo do que valia até o início da pandemia. Agora, na outra ponta, na ponta compradora, vale a pena, porque os preços despencaram. Quem tem dinheiro guardado é um momento de oportunidades para comprar imóvel, para comprar automóvel. Porque ele fala, tudo bem, teu automóvel aí vale 70 mil reais, eu te dou 50. Se a pessoa do lado de cá, e nesse momento que tem muitas pessoas que estão sem reserva, está no desespero, ela guarda mais um tempo. Não chega ninguém em 70, aí vira outro, vai pagar 50 à vista? Tá com dinheiro aí? Vamos fechar logo. Então, nesse momento, as pessoas que fazem uma reserva financeira, esse é um ótimo momento. Imóveis estão baratos, automóveis estão baratos, ações na Bolsa de Valores estão baratas. Então, existem muitas oportunidades pensando em médio e longo prazo para poder se fazer mais dinheiro agora, para aquelas pessoas que têm uma reserva. Mas as pessoas ficam com medo, né? Mesmo sendo um momento de oportunidade, ficam com medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, romper esse medo, de repente, entender que essa é uma boa oportunidade e se descapitalizar. Como é que a gente chega a essa tomada de decisão? Então, aí você chegou que existe alguma coisa que é mentalidade financeira. Tem um livro muito bom sobre mindset, que o nome até é Mindset, que fala sobre aquela mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Trazendo isso para o financeiro, existem, assim, a gente colocando em dois grupos. Pessoas com a mentalidade da escassez. Então, tem pessoas até que poupam, mas elas poupam quando você vai ver o valor que está por trás da poupança dessa pessoa. Qual é? Eu vou guardar para os tempos difíceis. Então, assim, eu poupo muito porque pode acontecer um problema e eu não quero, quando tiver lá uma terceira idade lá, depender de hospital público. Então, se a pessoa está se programando para isso, o que vai acontecer lá na frente? E existem outras pessoas que estão com a mentalidade da abundância. Então, essas pessoas da mentalidade da abundância, elas se sentem mais confortáveis, elas já trabalharam o mindset para poder lidar com o risco, para poder lidar com essas situações. O ideal, quando uma pessoa vai fazer a decisão, o imóvel está muito barato, uma ação na Bolsa de Valores está muito barata. Não é que ela vai colocar todo o patrimônio dela nisso. Até porque, por exemplo, imóvel você não tem liquidez. Você compra um imóvel hoje, para poder gerar liquidez vai levar muito tempo. Às vezes você vai vender, leva um ano, leva um tempo grande para poder vender. Então é sempre você diversificar. Tem uma parte mais conservadora que vai te atender no curto, médio prazo, digo de 6 meses a um ano e meio, e alguns investimentos pensando em médio e longo prazo, para você dar uma alavancada na sua vida financeira. Agora, como é que você administra risco? Com conhecimento, com informação. Se você é uma pessoa que conhece bem de imóveis, de valorização, do local, da área, você mitiga esse risco. Se você é uma pessoa que fez curso, que procurou na Bolsa de Valores, começou fazendo pouquinho em pouquinho, fez umas operações, soube lidar com com a dor de uma perda, soube lidar também com ganho, e etc., você já é uma pessoa que está pronta para fazer esses tipos de investimento. Mas não precisa fazer tudo em uma área só. Sempre o ideal é diversificar. Então, a pessoa que tem mais dinheiro, ter dinheiro em imóveis, ter dinheiro na Bolsa de Valores, ter dinheiro em renda fixa, ter dinheiro, de repente, em negócios, enfim. Mas em uma carteira de diversificação. Se uma área está mal, ela tem as outras para poder proteger. Investir em ouro. Enfim, existem vários tipos de investimento que a pessoa pode fazer, não precisa fazer só um. Ela pode diversificar um pouquinho em cada um. Entendi. Educação financeira é tão importante, está com a gente a vida inteira, né? Em praticamente tudo que a gente faz e não tem na escola, né? Eu penso que deveria ter na escola ensinar educação financeira. E pensando nisso, quais são as dicas que você pode dar, as orientações para os pais para já começarem a trabalhar essa educação financeira nas crianças desde pequenas? A partir de qual idade, por exemplo? E o que se pode fazer? Olha, o ideal desde pequenininho é você já começar a conversar com um jeitinho com a criança. Quando a criança lá com 4, 5 anos pede uma coisa, você vai pagar num cartão, você vai falar para ela, ó, papai está usando esse brinquedinho aqui, esse pedaço de plástico, que o papai trabalhou, você lembra que o papai não pôde estar com você tal dia, tal hora, tal hora? O papai estava trabalhando para fazer um dinheirinho que agora pode comprar. Então, para a criança, hoje em dia, que a gente usa tudo via tecnologia, na internet, no telefone, passa um cartão, a criança acha que dinheiro é mágico. Então, aos pouquinhos, você vai, de acordo com o nível de consciência dela, você vai aumentando. A partir dos 7 anos, que ela já começa a desenvolver um pouco o neocórtex, que é a parte de planejamento, aqui, que é
nosso cérebro do raciocínio, da lógica, começar a dar uma mesada, eu acho que é uma boa ferramenta para a criança aprender a mexer com dinheiro. Só que nessa mesada você dá a mesada e uma orientação. E deixa ela experimentar. No início é muito provável que ela erre, que ela vai pegar o dinheirinho dela e gastar tudo no primeiro dia. E os pais normalmente ficam bravos, dão bronca, não é. Você vai orientar e quando a criança te pedir alguma coisa, fala assim, lembra que o papai te deu uma mesadinha? Então, ó, você gastou tudo, então agora não tem mais. Eu até recomendo que ao invés de começar com mesada, com percepção de tempo de criança diferente, começa com uma semanada. Ah, vou te dar, sei lá, R$ 20 por semana para você fazer suas coisinhas. Ah, acabou? Não vai ter mais. Depois você vai passando a idade, começa a ser quinzenal, até chegar à mesada mesmo mês. Então isso para quê? Para a criança começar a administrar. Vai ter momentos que ela vai gastar tudo de uma hora para outra e depois vai se arrepender. Isso são experiências que ao invés de brigar, você acolhe. Fala, olha, você lembra que papai te deu dinheiro, te explicou aquilo ali? Você fez isso, agora você só vai receber tal dia. O que eu comecei a fazer quando eu fui educando meu filho? Quando ele queria alguma coisa antes, eu falei, ó, papai vai te adiantar um dinheiro. Só que sabe isso quando ele já chegou, passou dos 10. Só que sabe que, por exemplo, se ele queria R$ 10 adiantado, eu falava, ó, eu vou descontar 15 na sua próxima mesada. Não é assim que os bancos fazem com a gente? Então ele já ia aprendendo e tendo essa experiência. Teve um mês que eu virei para ele e falei, olha, papai está apertado, o que você acha do papai não te dar a mesada esse mês? Mês que vem você vai ganhar 2 vezes, o papai ainda vai te pagar mais uns juros, vai te dar mais R$ 20, porque você deixou o papai não te pagar um mês. Você vai ganhar de juros. Então você vai ganhar esse mais outro. Ele falou, opa! Então é para ele começar a perceber, pô, se eu invisto dinheiro, se eu penso no médio, para criança 2 meses é longo prazo. Então se ela começa assim, se eu penso no longo prazo e eu poupo meu dinheiro, eu invisto meu dinheiro, no caso o investimento dele era comigo, eu tenho uma receita maior. Então é importante começar a falar com a criança. A sua experiência, as crianças, mais do que a gente fala, elas copiam nossa experiência, como a gente lida com o dinheiro. Então você começar a mostrar para ela, falar, saber que ela vai errar, que ela vai cometer os equívocos dela, que isso é importante para a experiência e o aprendizado dela. O erro na nossa vida é fundamental para a gente poder aprender. E ela vai errar porque ela é criança, ela ainda está aprendendo espaço, raciocínio. E o nosso mercado, nosso mundo hoje, estimula o quê? Um consumo desenfreado. Então a criança, coitada, sendo bombardeada, tudo quanto é lado, os estímulos, as cores, o som, o cheiro, os brinquedos, as propagandas, ela pira. Então a gente tem que ir com esse jeitinho ali, educando ela para ela poder ver as consequências dos atos dela. Entendi. Para quem acabou de ter filho e já quer começar a juntar uma grana ali para o filho desde o nascimento da criança, o que você aconselha a fazer? Qual a tua orientação? Que tipo de aplicação fazer? Eu, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu comecei a fazer uma previdência privada para ele. Mas no meio do caminho eu parei e transferi essa previdência para mim também. Por quê? Porque eu falei, se ele chegar lá na frente e já tiver isso de mão beijada, ele não vai aprender, não vai ter desenvolvido o processo. Então, isso é importante a gente começar a ajudar a criança. Aí, no caso de uma criança, às vezes até abrir uma poupancinha para ela, que é mais como educativo, ensinar ela a colocar um pouco de dinheiro lá. Mas, assim, de investimento para a criança na minha percepção, primeiro, investir na melhor educação que ela pode ter. De escola, não só de escola, mas também como de oportunidades, se pode ter acesso a lazer, algumas experiências. Quanto mais experiência a gente puder oferecer à criança, seja de repente uma atividade no clube, uma atividade esportiva, de dança, meninas gostam de fazer balé, enfim, trabalhar com música, trabalhar com aquilo que ela tiver à vontade para poder ter experiências, eu acho que o melhor investimento é oferecer experiências significativas, instrução e educação. Então, se a pessoa quiser guardar dinheiro hoje para uma criança, de repente falar, olha, vou guardar para ajudar a pagar a faculdade dela. Eu acho isso uma boa. Você já separar um dinheirinho hoje para quando ela chegar lá nos 18, 20 anos, poder de repente ajudar ela. Provavelmente não é pagar para ela, eu também sou contra você pagar tudo. Eu sou a favor de você estimular ela na adolescência, ali no final da adolescência, procurar trabalhar também. Foi assim que aconteceu comigo, comecei a trabalhar com 17 anos, e ali eu parei de pedir dinheiro ao meu pai, e as coisas que eu queria fazer, que eu queria estudar, que eu queria de lazer, era por minha conta mesmo. Meu pai já dava casa, comida e roupa lavada. Então isso é legal também, você ajudar a criança, mas também começar, a partir do momento que ela entra na adolescência, preparar ela para ela poder encarar a vida. Né? Porque depois
por conta dela. Então, acho que o que o melhor que a gente pode fazer é oferecer essas experiências para ir amadurecendo e se desenvolvendo. Entendi. E vem cá, agora outro público. Quem está aí com seus 50, 45, 50, 50 e tantos anos e não tem uma educação financeira, nunca guardou dinheiro e se vê um pouco desesperado nesse momento, no país que a gente está, com essa instabilidade toda. Para esse caso, adianta fazer uma previdência privada? Não adianta? O que essas pessoas devem fazer agora, nesse momento? Uma previdência privada talvez não seja o melhor produto para ela. Uma previdência privada funciona muito bem quando você aplica durante 30 anos, 25 anos para frente. Ou quando você tem uma pessoa que tem bastante idade e você usa o quê? Poxa, daqui eu já estou com 80 e poucos. Eu quero distribuir o meu patrimônio entre meus filhos. Então, que você coloca aí no entra inventário, você evita algumas questões ali tributárias, que é interessante para esse caso usar a previdência também. Tenho 80 anos, já tenho dinheiro aqui que eu vou deixar para os meus filhos, então vou deixar ali na previdência privada, quando eu vier a falecer, tem lá os herdeiros da previdência, cada um vai pegar aquele valor que eu já apliquei lá, vai dividir por 3 filhos, por exemplo. Tem lá 1.333.000 para cada um. Então a previdência também é uma ferramenta interessante como planejamento sucessório. Tá. A previdência é a única aplicação que não entra em inventário, então. Tem uma outra ali também, mas a previdência é um produto bom para isso, para não entrar em inventário e deixar como direito planejamento sucessório. É uma ferramenta bem interessante. Tem seguros de vida também que a pessoa recebe, não vai entrar ali em inventário e etc. Mas ali na terceira idade, até a pessoa pagar um seguro de vida fica muito caro. E o valor vai ser pequeno. A previdência é o dinheiro daquela pessoa que tem um bom patrimônio financeiro, já quer deixar para os herdeiros. Então ela pode fazer através da previdência. Ou então quando a pessoa é mais jovem, até ali mais ou menos ali os 30, 35 anos, acho que ainda é legal. Máximo 40, começar uma previdência privada. Agora, aquelas pessoas que estão nos 50 e poucos e não economizaram, elas agora é o seguinte, porque existe algo chamado juro composto, que é os juros que vão ajudando a gente, que a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, e vai virando uma bola de neve. Para o juro composto funcionar bem, precisa muito, primeiro, da unidade de tempo, que essa pessoa já não tem muito mais a seu favor, e depois a rentabilidade que ela vai ter nos investimentos. Então, se ela for começar agora em 50 e pouco através do zero, ela vai ter que correr muito risco. Então, ela correndo muito risco, ela tem uma chance grande de perder ao invés de ganhar. E depois é o valor que você põe. Então, para essa pessoa, o que eu iria sugerir? Ela agora tem que trabalhar muito forte a capacidade de fazer dinheiro, para nessa capacidade ela tirar um valor maior, para compensar a falta de tempo com dinheiro. Então ela vai comprar tempo com dinheiro. Então se você começa lá atrás, se hoje você pega um garoto de 18 anos e fala para ele, olha, junta R$ 300 por mês, que aos 55 você está milionário. Até antes, tá? Estou colocando aqui para, se eu errar na conta, eu estou errando para que se ela começar aos 18, com 45 ali, ela já está com a mão, com R$ 300 por mês. Agora, se a pessoa vai começar aos 50 e pouco, meu amigo, 3.000 por mês. E você não vai ter o mesmo resultado que começou lá atrás. Porque juro composto é aquela bola de neve. Vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Lá pelo 25º ano você começa a ver, de repente fala, uau, o negócio pegou uma força tão grande que começou a gerar um valor maior. Então essa pessoa agora vai ter que compensar o tempo com um valor maior de aplicação. Entendi. Outra pergunta também que fizeram é assim... Mas aí, só para terminar, vem uma boa notícia. Hoje, com o uso da internet, a pessoa pode usar a experiência, a sabedoria dela para criar, por exemplo, produtos digitais que comecem a rentabilizar, ganhar escala na forma dela gerar dinheiro, mesmo ela dormindo. Então, a pessoa tem a sabedoria, teve experiências de vida. Ela pode se perguntar, com essa sabedoria, como eu posso fazer um dinheiro? Sim? Repete isso também, porque tem uma pergunta que envolve empreendedores, né? O que os pequenos empreendedores podem fazer nesse momento? Você falou que ganhar dinheiro dormindo, eu quero também. Explica isso melhor. Então vamos lá. Vamos supor, vou dar um exemplo meu aqui, pessoal, que é um fato. Eu tenho alguns conhecimentos na área financeira, na área de inteligência emocional, etc. Criei um curso de finanças lá que trata sobre crença financeira, sobre mentalidade, sobre perdão, autoestima, dívida, planejamento financeiro, investimento, metas, tudo num produto só. Isso é real. Coloco para vender. Começo a fazer propagandas, campanhas, conhecer um pouco de marketing digital, começo a propagar isso. Estou eu dormindo, de repente, às vezes escuto no barulho telefoninho, tlim, tlim, que é lá do Hotmart ali, ele faz tipo uma caixa registradora, alguém foi e comprou.
Então, a pessoa com mais idade, ela tem uma experiência de vida. Ela tem uma sabedoria, ela tem áreas aí que ela domina bem. Como, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, ela pode transformar essa sabedoria num curso digital que, independentemente de ela estar ali ao vivo falando, ela pode faturar com aquilo. Então, uma pessoa com 50 e poucos anos, se não começou a juntar dinheiro hoje, mas ela teve uma sabedoria, teve um desenvolvimento na vida profissional que o garoto de 18 anos, que tem um tempo a favor, ainda não desenvolveu. Então, como é que ela pode gerar um serviço, como ela pode gerar um produto? E hoje, nesse mundo tecnológico, e a pandemia despertou para isso, que hoje os negócios estão home office, os negócios estão na internet, como eu posso aproveitar da internet como ferramenta para criar a minha base de conhecimento e expandir essa base de conhecimento oferecendo como um produto para a pessoa do outro lado. Então, isso é algo também muito legal que abriu, e hoje, educação à distância, que já tinha começado, agora virou uma realidade meio que obrigatória. Quantos cursos, quantas lives como essa que a gente está fazendo não estão tendo aí ocorrendo a todo momento? Então, hoje, assim, a pessoa, como ela pode pegar aquele conhecimento, aquela sabedoria, empacotar em um produto, grande Dinho, o Dinho entrou aí, mandou um abraço para a gente, e oferecer isso ao mercado para gerar uma renda. Através de e-book, através de vídeo, de curso, às vezes uma consultoria que você é capaz de dar para as pessoas no mundo online. Então apareceram também muitas oportunidades que já existiam, mas agora jogou uma luz grande para as pessoas aproveitarem. Então você acha que a internet é o grande lugar, é o grande habitat para a gente trabalhar e se desenvolver nesse momento? A internet é ela agora. É isso. Opa, é que deu uma travadinha para mim agora que você falou. Repete, por gentileza. Então, uma outra pergunta que estava aqui tem tudo a ver com isso. Então, você acha que a internet é a grande sacada do momento? É nela que a gente tem que investir? Na verdade, já era. O que aconteceu agora foi as pessoas falarem, caramba, como é que eu faço agora que eu não posso sair de casa? Então, jogou uma luz maior sobre isso. Mas a internet, nos últimos 4, 5 anos, um pouquinho até mais, mas nos últimos 4, 5, ganhou uma força muito grande de ferramentas para poder fazer e-mail, para fazer e-book, para poder dar palestra, como o Zoom que popularizou, mas o Zoom não apareceu agora. O Zoom já existia. As pessoas começaram a tomar conhecimento do Zoom agora. Mas quantas ferramentas não estão saindo agora para poder facilitar o nosso trabalho de fazer um site, fazer uma palestra, dar um treinamento, oferecer um e-book, oferecer um vídeo? Recursos tecnológicos estão sendo utilizados. E aquelas pessoas que se readaptaram para usar a internet nesse momento, pessoas, por exemplo, eu trabalho com restaurante, eu estou restaurante fechado, não posso receber ninguém. Vou fazer entrega de comidas. Faça uma parceria com alguém, para devidamente com os protocolos lá de proteção, entregar essa comida. Teve essa sacada rápida, teve essa adaptação rápida, os negócios dela que aconteceram? Tiveram uma queda, mas rapidamente se sustentaram de novo. Então, dominar, conhecer, se abrir para esse mundo tecnológico, tem algumas carreiras que não tem como. Por exemplo, dentista. Quem trabalha com turismo. Fica difícil trabalhar através da internet, você não vai conseguir lá fazer um atendimento de canal. Então, para essas pessoas, eu sempre falo o seguinte, vamos diversificar a fonte de renda. Quais são outras coisas que te dão prazer, que você conhece, que você gosta, ou que você aprende rápido e que você pode diversificar para que, se um lado seu estiver ruim, você tenha uma outra fonte, uma outra alternativa. Vou dar um exemplo. Minha esposa ela trabalha muito fazendo doces. E quando teve a pandemia, muitas pessoas ligaram para ela desesperadas, pedindo para cancelar e pedindo dinheiro de volta. E foi um pouquinho antes da Páscoa, né? Páscoa foi algumas semanas depois. E ela falou, caramba, e agora? O que ela fez? A minha sogra mora com a gente. Minha sogra é costureira. Ela virou e falou, mãe, você tem retalho aí? Olhou lá, viu como é que fazia máscara. Vamos pegar esse retalho. Fizeram 100 máscaras, venderam em uma semana. Aí começou a correr atrás de fornecedor, do material que precisava, começou a comprar. Fizemos uma parceria com um amigo meu que trabalhava de Uber, que ficou parado também. Então, olha só como é que a gente começa a gerar. Uma pessoa para poder entregar os produtos, ganhar o dinheirinho dela também, e adaptar. Em vez de começar a vender doce e bolo, ela começou a vender o quê? Máscara. E ela começou a tirar mais dinheiro de máscara do que com os doces e bolos dela. Olha! Agora já deu uma normalizada. Esse negócio de bolo, de doce, ela começou a fazer campanha para festa junina, fez cesta básica para Dia dos Namorados.
Tem que começar a utilizar a criatividade e campanhas que ela fazia, as propagandas eram todas e vendas todas através da internet. Na internet hoje você consegue promover um produto, você consegue entregar alguns produtos digitais e você consegue cobrar também. Sensacional. Olha só, o que mais mandaram foi o seguinte: nunca guardei dinheiro, nunca me preocupei com isso, perdi o emprego, ou então não perdi, mas tive redução salarial, nunca guardei. É tarde para começar? O que fazer? Estou Não, totalmente perdido. não, nunca é tarde. É falar assim, primeiro, ver a pandemia, não é jogar um arco-íris, uma lente cor-de-rosa sobre ela, mas é falar qual é o aprendizado que ela me trouxe. Então, por exemplo, poxa, agora o aprendizado é o seguinte, eu tenho que ter um dinheiro guardado. Pelo menos 6 meses, no mínimo, tá? No mínimo, das minhas despesas guardadas em algo conservador e que a qualquer momento que eu preciso, o dinheiro rápido está na minha mão. Para a pessoa poder ter um tempo aí de ela se readaptar, se reinventar. Então, esse é o aprendizado. Então, o que eu falo para as pessoas? Implementa esse conceito que é maravilhoso. Pague primeiro a si mesmo. Ou seja, você recebe sua renda, separa no mínimo 10% e fala, esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro é para criar minha reserva financeira, para realizar sonhos, para fazer outras coisas. E vive só com 90%. Então, quando você já começa a criar esse hábito, você automaticamente vai ver um pouquinho abaixo das suas possibilidades. Mas vai estar o quê? Crescendo o seu colchão. Isso é meio mágico. Quando você faz que o mais importante é você, é guardar e se pagar primeiro a si mesmo, é como se você estivesse numa ordem para o seu inconsciente que a você é a pessoa mais importante. Depois é a conta de gás, depois é o restaurante, depois é as compras que você quer fazer, etc. Isso acontece, uma transformação, começa a surgir mais oportunidades, você de repente começa a falar, caramba, como é que eu estou juntando tanto dinheiro? Então, primeiro, é criar esse hábito novo de não esperar sobrar para guardar. Veio o dinheiro, separa logo 10%. Com 90% eu vou viver. Com o tempo você vai começar a falar, cara, dá para juntar mais de 10%, dá para juntar 15%, dá para juntar 20%. Porque você vai transformar um comportamento em hábito. Então vai ficar automático. No início você tem que se lembrar, sente um desconforto. Passou 2, 3, 4 meses, já é natural para você. Então nunca é tarde para começar. Você vê, Roberto Marinho foi criar a Globo quando? Quando eu já tinha mais de 60 anos. Então não existe essa questão de tempo, não. E você acredita que com qualquer valor que se ganhe, dá para guardar alguma coisa? Porque muitas amigas falam, cara, eu não tenho como guardar, o meu dinheiro mal dá para pagar as contas, a conta não fecha, impossível eu guardar. E eu penso, porque eu desenvolvi esse hábito desde o meu primeiro emprego, fazendo uma poupança programada justamente para isso. Para o dinheiro bater, já sai automaticamente, já nem lembro que aquela partezinha existe. E era um valor bem baixinho mesmo. Então, mas isso eu sei que é uma parcela pequena da população, né, que desenvolve esse hábito de guardar. Então, minhas amigas falam, é impossível com que eu ganho guardar. Você acha que é impossível mesmo ou dá? Não, é totalmente possível. É uma questão de escolha. É uma decisão. Aí eu vou fazer uma provocação agora. Quando uma amiga sua virar isso para falar isso para você, dá uma olhada em qual telefone ela está utilizando. Senão o telefone é uma tecnologia lá em cima. É iPhone. Dá uma olhada para ver a bolsa que ela está usando. É iPhone sempre. Falhou o som para mim. Não, eu falei para você que é iPhone sempre. Geralmente quem fala isso tem iPhone. Então, tudo é questão de decisão. Não tem dinheiro para juntar, mas tem dinheiro para comprar o iPhone, tem dinheiro para comprar a bolsa tal, comprar o sapato tal, fazer a viagem tal. Então, tudo, na verdade, é o quê? São desculpas que a gente dá para a gente ter um conforto cognitivo. Então, tudo é questão de escolha, de decisão. Se não está satisfeito com quanto faz, gera mais alguma outra atividade para gerar um dinheiro a mais. Então, o que eu fazia durante muito tempo? Eu pegava sempre 10% da minha renda principal e guardava, e a renda extra que eu fazia, mais da metade dela, eu usava para guardar. Usava um pouquinho aqui para aumentar os prazeres, que também vale a pena, mas a maior parte da minha renda extra era para pegar aqueles 10% daqui da renda principal, mais ali pelo menos 50% da renda extra para ir juntando. Uhum. E dá para se fazer tudo, com um bom planejamento, porque muitos dos nossos gastos são desperdício. Quando a gente abre o armário, convido todo mundo que está assistindo essa live, para dar uma olhadinha em quantidade de camisa que a gente tem, de sapato. No meu caso, a gente vai ter muitos livros.
Olhar aqui atrás eu gasto muito é com livro. Aham. Mas ali, mesmo quando eu abri o armário hoje, eu falei, nossa, tô cheio de camisa aqui. Eu vou separar algumas aqui para quando acabar a pandemia para dar para alguém. Então a gente tem muita coisa a mais que a gente compra, que a gente recebe, que a gente tem ali. Então isso é muita questão. A gente tem uma confusão entre necessidade e desejo. Então a gente começa a colocar alguns desejos nossos da nomenclatura de necessidade. Ah, eu preciso daquele sapato para poder combinar com a minha camisa. Eu preciso daquele eletrônico porque o meu telefone já está velho, desatualizado. São desculpas que a gente vai dando para transformar desejo em necessidade. Entendi. Quem tem uma graninha agora, faz o quê? Coloca onde? Então, essa resposta assim, não tem como responder porque cada pessoa vai estar em uma situação diferente. Se aquela pessoa ainda não tem uma reserva, prioridade, fazer minha reserva financeira. Eu vou te falar de 3 investimentos que para mim são fundamentais. Não são somente esses, mas esses 3. Primeiro, criar uma reserva financeira. Ideal, 1 ano das suas despesas. Se você tem uma despesa de R$ 5.000 por mês, 60 mil por ano. Aí pode colocar num Tesouro Selic, pode colocar, de repente, 6 meses no Tesouro Selic e uma aplicação que vai levar 6 meses numa LCA ou numa LCI para fazer a reserva. Segundo investimento fundamental é o investimento para os seus sonhos. É para fazer aquela viagem, para, de repente, fazer aquele intercâmbio, fazer aquele curso, para comprar alguma coisa, para comprar um eletrônico, etc. Então, fazer um segundo investimento que é para os seus sonhos, para os seus desejos, para as suas realizações, aqueles que demoram um pouquinho mais. Uhum. E terceiro investimento, para a sua aposentadoria. Então, por exemplo, se a pessoa tem até ali no máximo os 45 anos, uma previdência privada é um dos bons produtos. Se a pessoa tem mais idade, de repente ela vai ter que procurar outros tipos de produtos. Mas pelo menos esses 3 tipos de investimento, colchão financeiro, realização de sonhos de médio prazo e aposentadoria, é algo que todos nós temos que estar conectado desde já. Entendi. E a Isabela colocou aqui que percebe que o brasileiro tem dificuldade em ter disciplina financeira. É verdade, por causa da nossa falta de educação financeira, falta de uma mentalidade correta, não ter tido isso nas escolas. Então o brasileiro ele usa muito o quê? Desculpas. Né? A gente usa nosso raciocínio até para a gente sentir um conforto cognitivo. A gente até acredita naquilo que a gente fala. Ah, não tem não, porque eu ganho muito pouco, é muito apertado. Mas quantas pessoas não ganham pouco? Eu já tive um momento na minha vida que eu ganhava muito pouco e ainda assim juntava dinheiro. Eu, quando comprei meu imóvel, eu comprei reais, fiz um plano de 5 anos, comprei em 6. Isso foi lá no final dos anos 90 para o início dos anos 2000. E aí depois eu estava ganhando um pouquinho mais, que eu comecei a gerar mais dinheiro, fazer e tal, tal, tal. Mas eu ganhava muito pouco. E fui juntando, depois fui ganhando mais, e depois comprei meu imóvel. Então, e tudo isso é desculpa. Dalton, tem muita armadilha, né? Por exemplo, essa coisa de promoção. Eu não caio nisso em hipótese nenhuma. Ah, leve 3 e pague 2, mas eu só preciso de um. Aí as pessoas falam, não, mas você está pagando mais caro. Não estou pagando mais caro, porque eu estou pagando um produto e eu preciso de um produto. Eu não quero pagar por 2 para levar 3. Então é essa coisa, Uhum. muita pegadinha. Se você está andando no shopping é pegadinha o tempo inteiro, se você está vendo televisão é pegadinha o tempo inteiro. Então acho que a gente tem que ficar atento nessa coisa de promoção, eu detesto. É verdade. Existe no shopping, então, é um local ali que eu, como sou estudioso comportamental, lembrei até que uma vez eu encontrei você no shopping por acaso, se lembra? E Lembra? você me viu ali, eu estava parado olhando, e falou, Adalto, está aqui, eu vim almoçar, agora estou aproveitando aqui para fazer minha pesquisa comportamental. Que eu ficava vendo as pessoas, como as pessoas reagiam, a vitrine, e como é que as pessoas é ali. Então eu gosto muito de shopping por causa disso. Porque o shopping, de acordo com o que monta ali, de acordo com as cores, de acordo com o cheiro da loja, de acordo com a música que está tocando, com o tom de voz do vendedor, da forma que ele te aborda, é toda uma estratégia para fazer você comprar mais do que você precisa. Isso não só em lojas de roupa, mas também, por exemplo, em restaurantes. A forma como o cardápio é montado, o ritmo da música, se é para você comer mais rápido para ceder o lugar, ou se é para você pedir mais coisas para comer. Tudo tem um estudo ali, que aí vem na neurociência, de estudar como funciona o nosso cérebro e os nossos hábitos de consumo, para influenciar sutilmente através dos sentidos
para que a gente faça o que eles querem que a gente faça. É incrível mesmo, isso é sensacional. Realmente, a do restaurante eu nunca tinha parado para pensar. Que a gente chega e às vezes está aquela música mais lenta, aquele ambiente bem aconchegante, pede um drink, pede outro, depois pede outro. Já caí muito nessa, hein? A maneira como escrevem no cardápio a letra, parece aquela letra lá, aquela fonte, igual de um convite para um casamento, com um letreiro sofisticado. Coloca o nome do prato, a moda Bolonha, a moda Milão de não sei o quê. E começa a colocar aqueles nomes para poder mostrar que é mais rebuscado, que tem alguma coisa ali mais forte. A maneira como coloca um produto ali, por exemplo, um prato, que ele tem uma margem de lucro maior entre dois que são mais caros, mas a margem é menor, para dar uma impressão de que aquele preço é mais barato. Aí você olha lá e fala assim, é bacalhau à moda não sei o quê, cento e tanto. Estrogonofe filé mignon, 58. Aí põe um outro tipo de comida ali, cento e tanto. E você fala, pô, o estrogonofe tá barato, manda o estrogonofe. Uhum. E é isso que ele quer que você faça, que ali é a margem de lucro dele. Então existem várias técnicas aí, eu como estudei muito neurociência, para poder perceber como eles fazem para que a gente tome a decisão e a gente acreditar que é a gente, mas na verdade já foram plantadas aí armadilhas, e a gente acha que é a gente que está tomando decisão, mas nosso inconsciente já foi ali doutrinado, influenciado para fazer aquilo com que já foi planejado ali para que a gente fizesse. Dalton, eu nunca mais vou a um restaurante da mesma forma que eu ia antes dessa live. Mudou completamente minha percepção. Tem um livro muito bom, deixa eu ver se ele está aqui na minha mão, que fala muito sobre isso. O Cérebro Consumista, do cientista Pradap. Que ele fala sobre muito isso, sobre essas pegadinhas todas. Tem outros livros também que são muito bons. De estudos que eles fizeram com mapeamento cerebral para poder perceber até que áreas do cérebro são influenciadas por esses estímulos. E é bem interessante. Então, hoje, quem está mais avançado nesse desenvolvimento de comportamento de consumo é o departamento de marketing. Porque eles já fizeram pesquisas de como funciona o nosso cérebro para poder influenciar a gente a tomar a decisão que eles querem. Inclusive, tem lojas famosas que, quando você compra alguma coisa, sai ali com cheiro. Posso colocar o cheiro na sacola? Porque o cheiro, o que acontece? Liga o olfato não tem atalhos no cérebro, ele é acessado direto. Então, toda vez que você sentir um cheiro ali, que vai ficar impregnado durante um tempo, faz uma recordação com aquela loja, uma ligação, uma associação, para você voltar lá e consumir de novo, trabalhando com o seu olfato. Olha, realmente, e eu compro o perfume das lojas que eu gosto. Você está falando, eu sou a louca dos cheiros. Compro mesmo. A Bia, você não precisa ficar chateada. O Dalton vai voltar. A Bia também. Eu amo o cheiro da loja. Eu amo o cheiro de várias lojas. Eu não vou fazer propaganda aqui, que eu não estou ganhando nada para isso. Mas eu tenho de pelo menos 3 lojas aqui na minha casa. O Dalton vai voltar, não fica chateada. A nossa live está terminando. Eu vou te pedir para se despedir do pessoal, porque a live vai acabar bem rapidinho. Quero te agradecer imensamente pela presença, enfim, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Ok, então vou deixar o presente que eu prometi no início. Acessa aí www.metodotdl.com.br, que é o meu site, que ali vai ter um e-book sobre geração de renda e um e-book sobre investimentos gratuito para você baixar e entender melhor como funcionam investimentos, também entender ideias ali para você trabalhar para começar a fazer dinheiro nesse momento aí que o pessoal teve esse impacto negativo nas finanças. Viu? Muito obrigada. Vou baixar o e-book. Repete o site, o pessoal falou que falhou um pouquinho. Tá. É www.metodotdl.com.br. TDL de Transformando Dinheiro em Liberdade. Métodotdl.com.br.